Olá, estamos começando mais um programa A Visão do Jovem sobre o atendimento hospitalar ideal. Isso é uma série de alguns programas que a gente vai estar trazendo muita informação para a gente entender definitivamente o que o jovem, lembre-se que todos nós somos jovens, a gente tem que garantir mas o que o jovem na saúde pensa, sobre tendências, como é que a gente pode empoderar os profissionais da saúde para entender esse mundo. E entender também todas as mudanças que o mundo está sofrendo a partir da globalização. O nosso tema de hoje, esse nosso tema vai ser muito interessante porque nós vamos fazer em 3 partes, né? Nós vamos ter a primeira parte hoje, depois nós vamos ter uma segunda e vamos ter uma consolidação desses dados. Então acompanhe todos os nossos programas. Mande também os seus questionamentos, as suas perguntas para o pergunta@conexãomedica.com.br. Aí é o nosso canal para a gente poder discutir com mais propriedade as informações. Traga os seus questionamentos. O tema de hoje, então, é Observatório de Tendências, o Consumidor. Essa é a nossa parte 1. E a nossa convidada de hoje é a Raquel Siqueira. Tudo bom, Raquel? Diretora de Gestão do Conhecimento do Ipsos. Na verdade, não sou só eu e a Raquel que estamos aqui. A Raquel está de 9 meses e o Rafael está junto com a gente. Está participando. Então, nós vamos entender, a Raquel tem já alguns anos que você está trabalhando, focado, pensando nesse tema, né? Isso. A gente começou a trabalhar com tendência mesmo de consumo desde 2004, né? Mas a gente vem trabalhando no consumidor, eu particularmente, há mais de 15 anos, né? Então, no fundo, isso é mais um fechamento de um aprendizado aí nos últimos 10, 15 anos. Então, nós vamos agora ver a introdução dos nossos programas. Fique atento. Quando se fala em tendências, a primeira coisa que vem à cabeça é o futuro. Mas o futuro não é o mesmo como era antigamente. A ideia de futuro mudou, não é mais aquela coisa distante. Na verdade, ele já está acontecendo. O futuro chegou. Vivemos em um mundo em constante transformação. As tendências se manifestam a cada dia em diferentes direções, avançando e retrocedendo alternadamente, desenhando o futuro bem debaixo dos nossos olhos. A imagem clássica de olhar para frente como uma referência ao futuro é superada e arriscada. Ao olhar para frente, você pode deixar de ver o futuro aqui, ao seu redor. Não é à toa que as propostas de previsão hoje são recebidas com desconfiança. Não existem explicações simplistas ou metafísicas para as tendências que definem o nosso mundo. Com uma ideia de futuro tão virtual e imprevisível, surge a necessidade cada vez maior de acompanhar de perto as tendências de hoje. Não basta conhecer os fatos por si só, nada ocorre de maneira isolada. Precisamos compreender como as macro-tendências afetam as pessoas. Como os acontecimentos nacionais e internacionais nas áreas política, socioeconômica e cultural transformam o nosso comportamento. As mudanças no dia a dia são muitas vezes sutis e silenciosas, traduzindo-se em diferentes manifestações na moda, na música, nas temáticas de filmes e programas de televisão. Todos indicadores dos ânimos e desejos do grande público. O estado de espírito das pessoas e as manifestações destes humores também influenciam as macrotendências, configurando um ciclo contínuo de mudanças e transformações. Estar bem informado é essencial, mas não é o suficiente. É preciso processar e analisar em profundidade o contexto atual. É com este objetivo que a Ipsos estuda e analisa as tendências, fornecendo aos seus clientes uma visão ampla e atualizada do cenário mundial. O Observatório de Tendências Ipsos apoia-se no seguinte tripé metodológico: pesquisa de campo, coleta de dados secundários e capacidade analítica diferenciada.
A pesquisa de campo ou coleta de dados primários inclui observações etnográficas no Brasil e no exterior. Conduzimos discussões em grupo e entrevistas com consumidores diferenciados, tanto em termos culturais como sociais e comportamentais. Entrevistamos em profundidade formadores de opinião das mais diversas áreas de especialidade. Participamos de eventos nacionais e internacionais ligados não apenas às tendências de consumo, mas também a outros segmentos, como moda, design, arte, música, entretenimento, cultura e comunicação. A coleta de dados secundários baseia-se no nosso projeto de Desk Research contínuo, incluindo pesquisa bibliográfica e bancos de dados de pesquisas acadêmicas. Monitoramos e consultamos núcleos de estudo das universidades para aprofundamento de questões específicas que surgem durante a fase de campo e de análise. Além disso, utilizamos o Banco de Imagens Publicitárias, um software desenvolvido para pesquisa acadêmica pela PUC de São Paulo e a Universidade Aberta de Portugal, que fornece monitoramento de mídia impressa e análise semiótica de peças selecionadas. O terceiro componente da nossa metodologia é a capacidade analítica diferenciada dos nossos profissionais. Contamos com uma equipe multidisciplinar, cobrindo as áreas de semiótica, psicologia, ciências sociais, gestão de negócios, jornalismo, moda, comunicação, publicidade e sociologia. Combinamos experiência analítica e acadêmica para garantir um processamento eficiente e coerente de todos os dados coletados. Os resultados apresentados a partir de agora são fruto de todos esses esforços. Esta apresentação oferece uma análise detalhada das tendências mais importantes do mundo de hoje. Com vocês, o Observatório de Tendências Ipsos. Bom, como nós vimos, o programa, essa abertura, Raquel, eu queria que você posicionasse para nós, porque nós vamos, hoje no nosso programa, nós vamos estar focando os 3 grandes temas, né, desse conjunto de informações. O Go Global, o Living Well e o Know Your Rights. Mas eu queria que você, antes da gente disparar aí o vídeo do Go Global, eu gostaria que você colocasse para a gente como é que você estuda, como é que se estuda a tendência. Uhum. E essa visão é muito interessante para o mundo da saúde, porque o mundo da saúde, eu tenho desenvolvido algumas pesquisas e muitas vezes as pesquisas elas passam por um processo acadêmico e por números de amostragem e por uma coisa que muitas vezes perde-se um pouco dessa visão que o mercado naturalmente utiliza, as empresas naturalmente utilizam. Então eu queria que você colocasse um pouquinho para a nossa audiência como é que é estudar tendências, né? Tá. Então é interessante porque até o tipo de estudo de tendência é uma coisa muito nova, né? Que na verdade a gente começou, mesmo nos Estados Unidos, na Europa, começou a estudar tendência a partir de uns 5, 10 anos para cá, com mais afinco mesmo, né? Por quê? Porque, na realidade, o mundo vem mudando muito rápido, né? Então, assim, as transformações que estão acontecendo, não só em termos de comportamento, mas em termos de oferta mesmo, de consumo de produto, as novas tecnologias, fizeram com que fosse cada vez mais premente, cada vez mais necessário mesmo entender o que está acontecendo e começar a projetar para o futuro como que vai ser esse novo consumidor, como que é essa nova mulher, um novo médico, né, um novo homem. Então, na verdade, estudar a tendência começou a virar quase que uma obrigação das grandes marcas, da indústria mesmo, né? Eu iniciei minha carreira na McCann Erickson, numa agência de propaganda, e onde eu estou falando isso no final dos anos 70, né? Então, são alguns anos, né? E é muito interessante, porque na época a gente comprava-se muito pesquisa, até para poder entender o movimento, onde veicular, para poder atingir de fato
formato consumidor, tentar ou maximizar ao máximo a verba do anunciante, né, para que ele pudesse estar presente na cabeça do consumidor, né, com os seus produtos ou os seus serviços. E ali a gente tinha uma coisa muito intuitiva, comprava-se pesquisa, mas se fazia muito na unha, né? A gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Todo esse monitoramento de informação, o que me chama a atenção é que há pouco tempo atrás a gente tinha basicamente 8 grandes meios de comunicação para poder dividir essa informação. E a gente sempre caía lá a verba do cliente sempre dava para os 4 que atingiam as maiores audiências, né? Como é que você vê também essa coisa dessa explosão, né, de meios? E de canais que a gente pode atingir mesmo o consumidor. Então, esse é um dos fatores que complica cada vez mais, né? Quer dizer, você conseguir, uma marca ou um produto, conseguir chegar no consumidor. Então, no fundo, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem mais formas de atingir o consumidor, então hoje a gente tem internet, então ele pode ver televisão pela internet, ele pode ouvir rádio pela internet, ele pode ouvir rádio pelo celular, você tem uma convergência dos meios também, né? Ao mesmo tempo que você tem essa situação, você tem um consumidor altamente especializado também, e difícil, pulverizado. Então, antes você colocava tudo na televisão, você sabia que você estava atingindo 80%, 90% da população. Hoje, por exemplo, para você atingir um jovem, ou para você atingir um segmento específico profissional, você precisa usar outros meios, né? Então, isso também é um dos fatores que a gente acaba tendo que recorrer à pesquisa cada vez mais, né? Para entender. Bom, então agora nós vamos assistir uma introdução, um material introdutório para cada tema que a gente vai discutir, e o primeiro vai ser o Go Global. Fique atento e anote, hein? pergunta@conexãomedica.com.br. Go Global. Go Global. Vida sem fronteiras. As noções de tempo e espaço transformaram-se radicalmente com o aparecimento das novas tecnologias. O mundo encolheu graças ao avanço dos meios de comunicação e popularização do transporte intercontinental. A tendência Go Global, Vida Sem Fronteiras, explora os efeitos da globalização. O mundo globalizado traz exposição a diferentes culturas e valores. As pessoas parecem mais abertas a diferentes filosofias e modos de vida, incluindo aqui alguma idealização da sabedoria oriental. O universo virtual permite conversas simultâneas e ao vivo entre diferentes continentes, ignorando distâncias físicas e limitações de tempo. Além disso, os desenvolvimentos tecnológicos mais recentes favorecem a mobilidade. O celular ou o laptop são os portais de acesso à riqueza e multiplicidade da existência virtual. A rua torna-se uma extensão do universo privado. A realidade globalizada é permeada por sensações de onipotência e possibilidades infinitas. Nada está fora do alcance do indivíduo ligado a esta rede global.
O importante é estar conectado a tudo, o tempo todo. Go Global. Vida sem fronteiras. Puxa, Raquel, olha só que interessante, né? A gente, com essa exposição que a gente teve, a gente percebe claramente a importância da tecnologia nesse contexto, tempo e espaço, né? A mobilidade, né? O indivíduo ele pode ser atingido em qualquer lugar. Até o nosso produtor estava dizendo, o nosso diretor aqui estava dizendo, a gente estava brincando com essa coisa, que até tem banheiro estão anunciando. Então, qualquer lugar, né? Mas ele trouxe para nós que no Google World, os grandes donos de fazenda já estão transformando as suas safras em logos, né? Que do mundo você pode ver. Essa tecnologia exacerbada, a gente percebe também nas pesquisas que nós desenvolvemos junto aos fóruns de humanização, que tem sido o grande desumanizador do processo da saúde, né? A gente está focando nesse programa com muita atenção no jovem. Então, toda essa exacerbação de informação, quer dizer, onde eu vou, isso é verdade, quer dizer, no que eu acredito, quais são os mitos, né? Em quem eu acredito nesse processo, a gente percebe que muito disso vai desembocar fatalmente dentro da saúde, né? Eu queria que você colocasse para nós como é que você percebe, focando a tecnologia, né? E principalmente pela sua percepção, onde isso vai estar batendo dentro da saúde, né? Onde você está, de uma certa forma, fazendo com que a saúde esteja mais atenta. Olha, na verdade, assim, o que acontece com o Go Global? O Go Global é uma tendência que a gente até chama que é uma tendência de fundo, né? Então, é uma tendência que ela não tem nem muito como ser contestada, é uma tendência que faz parte da nossa vida. Então, e ela é uma decorrência da vida moderna, né? Então, assim, o que tá dentro dessa tendência Go Global, né? Vida sem fronteiras, que é a ideia central? É assim, a gente teve, na verdade, nos últimos 15, 20 anos, cada vez mais acesso às novas tecnologias, né? A partir desse acesso, a gente teve as distâncias, de alguma forma, começaram a se encurtar, as fronteiras físicas, né, e geográficas começaram a cair, então você pode estar conectado com pessoas do mundo inteiro o tempo todo, né? O acesso à informação cresceu muito, então você tem muitos, existem, na verdade, muitos aspectos interessantes dessa tendência que faz as pessoas estarem o quê? Mais informadas, mais conectadas umas com as outras, mais até por dentro mesmo do que está acontecendo, né? Mas você tem o outro lado disso tudo, né? Que é justamente elas se sentirem um pouco oprimidas em relação a tanta informação, né? Então, e aí você tem decorrências sérias em termos de saúde que a gente pode a gente percebe que nesse mundo da comunicação, a gente sabe que a comunicação, no fundo, é quem faz as coisas acontecerem, mas no passado a gente tinha isso assim, comunicação e economia. Hoje a gente não consegue ver, a economia é a comunicação, né? Esse o maior sentido da... Como é que você percebe isso, o mundo girando em torno dessa economia e a preocupação, de fato, da gente olhar para uma sustentabilidade do próprio planeta. Então, exatamente, o que acontece é o seguinte, você tem uma convergência também, inclusive, de recursos, né? Então, assim, a questão da comunicação, ela passa a ser, o se comunicar com o outro, passa a ser um dos grandes motes da tecnologia, então, da economia. Então, as novas tecnologias, elas embasam toda a nova economia, se a gente for pensar, né? E isso tem um super impacto na forma como as pessoas vivem, né? Como elas se relacionam. E o que é interessante nesse estudo que a gente foca bastante é o que tipo de repercussão que essa tendência pode ter na tua vida, né? Então, na vida do cidadão comum, né, o que acontece? Ele ele está sendo cada vez mais bombardeado por informação, né? Ele está com
cada vez mais acelerado, né? Então ele precisa precisa dar conta de mais coisas em menos tempo, né? Então ele precisa, ele é um indivíduo que está altamente suscetível a tudo que é novo. Então, em termos de consumo, isso implica com que ele queira sempre ter o máximo, o mais novo, mais... Essa é aquela ideia se a gente focar para o adolescente, dentro dessa tendência, é o adolescente que não se encara mais como pertencente a uma tribo, mas pertencente a tudo. Exatamente. Ele é eclético demais, né? E isso, assim, na verdade, o que acontece? No adolescente, por exemplo, essa tendência Global, a gente vê ela é muito clara no adolescente, né? Porque ele é o que a gente chama de early adopter, né? Ele é o primeiro a pegar a tendência. E o adolescente, o jovem. Então, assim, se a gente, adulto, se sente pressionado em relação a essa necessidade de estar compactuando, ou tendo tudo, tendo o mundo na mão, né, como a gente fala, o adolescente ainda mais ainda, né? E para isso significa que transitar entre diversas tribos, ou transitar entre diversos universos, é exatamente o que ele quer. Então, essa coisa mais eclética, típica do adolescente também, né? Agora, tem um lado muito interessante, que é você ser um cidadão do mundo. A mobilidade é muito legal, mas tem um outro lado que é complexo, que assim, quanto mais informação você tem, ou mais acesso à informação, mais você se cobra também, né? Então, assim, hoje, cada vez mais, o consumidor, a pessoa comum, ela se coloca como se cobra, né, ter acesso, ou ter o mais novo, ou consumir, né, e isso, em termos de pressão que ela se coloca psicológica, é muito grande. Então, em termos de saúde, a gente vê, o que a gente percebe? Que cada vez mais as pessoas estão estressadas, ansiosas, né. E isso vai fatalmente cair essa onipotência da quantidade de possibilidades que existe para ela, exatamente vai interferir na saúde. Na saúde. E até é engraçado que a gente fala que é um paradoxo. Né? Ao mesmo tempo que as pessoas se sentem hoje muito mais potentes do que no passado, no sentido de que elas têm acesso a tudo, você tem o teu e-mail, você carrega o teu e-mail, você pode estar em qualquer lugar, você pode trabalhar no meio do mato se você quiser, né? Porque você tem acesso à tecnologia que te permite fazer isso. Então, isso tem um lado muito positivo, mas, por outro lado, ela se sente onipotente, né? E, por outro lado, ela se sente impotente em relação a tudo isso, porque parece que o mundo é gigante, né? Ela tem consciência de que o mundo, muitas coisas estão acontecendo e que ela é uma pessoa, ela sozinha não consegue mudar, ou ela sozinha não consegue mexer, e isso paralisa de muitas maneiras, né? Então, o que a gente vê é típico a forma como as pessoas lidam com o tempo mesmo. Então, por exemplo, tem coisas, quando a gente fala de doenças, ou quando a gente fala de questões do corpo, né? Até a gravidez, certo, que a gente estava falando, né? Isso é interessante. É uma coisa que a gente tem o quê? O mundo pode ter mudado o que for, né? Mas a gravidez dura 9 meses, né? Então, assim, a mulher moderna, ela tem que, por mais acelerada que ela seja, por mais por dentro do que está acontecendo no mundo, ela tem que esperar os 9 meses. O bebê mais global que ela seja. Entendeu? O bebê também, ele vai se desenvolver no tempo dele, né? Então, isso, ou uma doença também, né? Então, assim, a pessoa quando vai para um outro lado, para um outro momento, ela percebe que, sei lá, fica doente ou descobre alguma coisa, ela percebe que, no fundo, ela vai ter que voltar para ela mesma, né? E buscar dentro dela mesma referências que não são referências que estão no mundo e lidar com o tempo de uma forma diferente, né? A gente está falando de globalização, mas a gente sabe que essa tal de globalização tem muita gente excluída nessa muita, né? Se a gente olhar para o nosso Brasil, é menos de 20%, né? Pois é. E se a gente for para países iguais no desenvolvimento do Brasil, também a gente vai pegar uma grande quantidade de pessoas fora desse contexto, né? Fora desse contexto, como é que você vê a tendência dessas, até no pensamento de como são colocadas, como é que você vê Eu coloco isso porque quando a gente está atuando dentro dos hospitais, a gente sabe que tem hospitais públicos e os hospitais privados. Nos hospitais privados, a tecnologia até chega, né? Mesmo o paciente, nos espaços hoje que estão sendo criados, nos espaços para os adolescentes, ou brinquedoteca, ou, quer dizer, não tirar o indivíduo fora do contexto desse mundo, né? Como é que você vê a tecnologia, de uma certa forma, ou esse movimento ajudando? Como é que
quem está dentro do Global olhando para a exclusão, né? Então, até isso é uma coisa que está acelerando muito e está mudando muito rápido, né? Então, por exemplo, quando a gente começou a estudar, a gente percebia que existia a questão da exclusão digital, era um dos grandes problemas, e continua sendo, né? E é o que está fazendo com que o gap, né, com que o espaço seja muito maior, muito grande e crescente, na verdade, entre os que estão digitalizados ou que fazem parte desse mundo globalizado e digital e as pessoas que estão excluídas. Mas o que a gente sente é que as novas tecnologias também estão ficando mais acessíveis, né? Então, por exemplo, celular é um exemplo disso. Certo. Né? Então, hoje você tem a gente tem mais pessoas que têm celular no Brasil do que pessoas que têm telefone fixo. Perfeito. Né? Então, a inclusão digital ela também está acontecendo muito via telefone celular. As pessoas estão, mesmo as pessoas que teriam menos acesso, estão começando a entender melhor de tecnologia. Então, isso, assim, é inevitável que essas pessoas, de alguma forma, elas sejam incluídas, né? Certo. Agora, por outro lado, se a gente for pensar também, o gap, a distância entre os excluídos e os incluídos, também tende a ficar cada vez maior em função da gente ter cada vez mais possibilidades de meios digitais e mais tecnologia e inovação mesmo, né? A gente falou sobre algumas coisas, essa explosão de informação traz também um questionamento sobre a verdade e a ética, né? Pois é. Eu queria que você colocasse para a gente como que é essa percepção, né? Então, a gente, essa questão, o que a gente sente é que, assim, as pessoas são bombardeadas por informação o tempo todo, né? Isso significa que elas, e cada vez mais as coisas estão sendo cada vez mais rápidas, a gente tem uma inversão, muitas vezes, o Go Global, ele traz uma inversão das grandes hierarquias, né, se a gente for pensar do mundo. Então, por exemplo, dentro de uma família, por exemplo, sempre a gente teve o pai, né, o pai e a mãe como sendo as grandes referências em educação e tal. Hoje, com as novas tecnologias, muitas vezes você tem casas e famílias onde a criança ou o adolescente sabe mais do que o pai, né, entende melhor de tecnologia. Na educação a gente vê isso. Eu acabei de lançar um livro exatamente sobre o papel do educador na era da interdependência. Pois é. Quer dizer, como é que o mestre hoje sai do seu pedestal e aí questiona-se a educação, né? Tudo, né? Sai porque numa classe de 35, com certeza vai ter 2 ou 3 que internectados, informados, ou já sabendo antes de entrar na universidade o que quer, já vai ter mais informação. Quer dizer, não é mais informação, ele vai ter caminhos mais abertos para ele. Ele tem mais facilidade. Pois é, e ele lida melhor. Então, a gente estava até conversando, né? Tem jovem que faz 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo, né? E o pai e a mãe não sabem. O professor também. Então, você tem... E aí, só que isso é uma coisa. Mas daí a gente dizer que o aluno sabe mais que o professor, ou que o filho sabe mais que o pai, ou que o paciente sabe mais que o médico porque ele chega com um dossiê, né? Isso não é verdade. Não é verdade. Então, só que o que a gente sente é que existe uma inversão de valores, né? Então, assim, e um questionamento. Então, o pai se sente acuado, muitas vezes o profissional, às vezes se sente acuado em relação a Vamos falar exatamente sobre esse ponto. Quando a gente pega exatamente um paciente que tem acesso a muita informação e que, de repente, ele vai na net e vai questionar, vai olhar para dentro, vai olhar a sua própria doença, vai pesquisar a sua doença e depois vai questionar com o médico procedimentos, Então, e aí, até o médico, ele até entende, óbvio, né, que o médico tem uma referência, todo um estudo que ele não tem, né, um conhecimento que ele não tem. Mas ele se sente no direito de questionar. Ele tem parâmetro de escolher o profissional que ele quer. Né? De escolher o profissional, de checar a referência. E aí, para o médico, não que isso seja um problema, mas de alguma forma é um fator novo, né, que ele tem que lidar no dia a dia dele, que é estar antenado o tempo todo com o que está acontecendo, estar sabendo o que está sendo falado, ou ter repertório até para questionar, falar, não, olha, isso que você viu não tem nada a ver, você viu um fórum sobre discussão sobre esse tema, não é isso, não tem nada a ver. Então, quer dizer, são elementos a mais que você coloca na vida do profissional, né? Perfeito. Raquel, para a gente, o que você poderia trazer mais informação do Go Global antes da gente ir para o Living Well? Olha, eu acho que o mais importante do Go Global, que acho que tem que sempre colocar, é que ele é inevitável, né? É assim, já faz parte do nosso mundo. Então, não é uma tendência de ponta, ela é uma tendência que já está aí. Então, assim, e o que a gente sente é que o fato dessa tendência estar acontecendo e está mudando a nossa vida, né, faz com que as pessoas até comecem a lidar melhor com algumas questões que não lidavam no passado muito próximo. Então, está acontecendo cada vez mais rápido, as tecnologias estão sendo cada vez mais, que a gente fala, né, user-friendly, quer dizer, cada vez mais amigáveis, então você consegue usar a tecnologia de um jeito muito mais fácil. Então,
está fazendo parte da vida das pessoas. Agora, a gente tem uma contraposição a tudo isso, né? Então, essa aceleração, esse estresse, esse estar afogado em informação, traz também outras tendências que são, até, às vezes, tendências até opostas, que acho que é o caso de outras tendências que a gente pode vir a conversar. Perfeito. Né? Então, agora, nós vamos para o Living Well, e você já sabe, pergunta@conexãomedica.com.br. Mande suas perguntas. Serão 3 programas. Essa é a parte 1, depois a parte 2, e aí teremos uma consolidação. Vai ter tempo para você mandar suas sugestões. Living Well, bem-estar a todo custo. A ideia de estar de bem com a vida é a aspiração máxima do mundo pós-moderno. A tendência Living Well revela o aparecimento de uma nova definição de sucesso, marcada pela constante busca por satisfação e um desejo crescente e voraz de curtir a vida e sentir-se bem, custe o que custar. O ambiente doméstico assume importância especial. A casa torna-se o mundo particular de cada um. Enfatiza-se o bem-estar da família, funcionalidade e produtos que facilitem a vida com design diferenciado e charme. Percebe-se uma busca pelo equilíbrio físico, mental e espiritual através de hábitos saudáveis. A ideia de prevenção permeia as pequenas escolhas do dia a dia. Também é preciso estar feliz com o próprio corpo. É importante sentir-se e parecer sempre jovem e de bem com a vida. Mesmo que para tanto seja necessário recorrer a cirurgias estéticas. Jovialidade sinaliza inserção e sintonia com os valores atuais, e estar bonito é parte do viver bem. Mas não basta estar bem. É preciso mostrar isso para os outros. Aparecer para a sociedade como alguém que se cuida, vive confortavelmente e valoriza pequenos prazeres é uma exigência do mundo moderno. Bem-estar é sinônimo de sucesso pessoal. Living Well, bem-estar a todo custo. Então, Raquel, Living Well, bem-estar a todo custo. É o contrário, então a gente né? sai do global e vamos se trancar dentro de casa. É bem por aí mesmo, né? Então, até são tendências opostas, né? Se você for pensar, né? Agora, é importante falar, quando a gente está falando de tendência, que tendência de consumo, que a gente tem mesmo contraposições, né? O mesmo indivíduo, ele tem momentos que ele está mais go global, né? Ou, por exemplo, profissionalmente, ele se sente na necessidade de estar go global, mas dentro dele tem alguma coisa que puxa ele para esse outro lado, que é o que a gente chama de retração, na verdade. Isso né? é muito engraçado, que dentro da saúde, certas coisas certos procedimentos ou certas experiências que
não eram aceitadas, hoje elas passam a incorporar dentro do contexto até dos programas de humanização. Então vamos levar meditação, vamos levar, enfim, a gente vê pessoas se apoderando de diversas atividades que tragam exatamente o ser para ele mesmo, para ele, a massagem, enfim, reiki. A gente vê que tem ali um monte de informações hoje que começam a permear o mundo da saúde, ou serem observados como antes não eram tão observados, né? Como é que você... na verdade, assim, isso reflete uma situação que vem acontecendo na vida do cidadão, né, do indivíduo mesmo. Ele, não existe, a gente estava até discutindo, né, não existem mais verdades absolutas, né, então, assim, alguns dogmas do passado começam a ser questionados, e essa busca por alternativas aparece em diversos lados da vida, inclusive na área da saúde. E por incrível que pareça, talvez, quando a gente vê a visão do Go Global, que é a coisa rápida, você esquece nesse rápido dos cuidados com a prevenção de qualquer coisa, né? Pois é. É impossível você prevenir alguma coisa quando você está... né? É exatamente, né? Essa coisa que o indivíduo que come em pé, come rápido. O indivíduo, quando passa a não perceber a importância do impacto que ele futuramente vai estar fazendo com ele mesmo. Com ele mesmo. E é engraçado, porque por que elas estão contrapostas, né? Então, por exemplo, o Go Global, se a gente for pensar em alimentação, o que está ligado à ideia do Go Global? A ideia de você, sei lá, ter uma barrinha de cereal, alguma coisa que você leva com você onde você estiver, porque você é um ser móvel. Quer dizer, é o saudável dentro do Go Global. Do Go Global. No Living Well, tem um outro movimento que é assim, que é o não rápido, é o devagar, é você aproveitar melhor, você escolher suas próprias frutas, o que você vai comer, você fazer o seu próprio alimento. É muito diferente do Go Global, né? Embora esses são tendências que convivem, na verdade, né? Dentro do mesmo cenário. Agora, dentro da ideia do Living Well, é onde a gente vê a maior preocupação com saúde, com prevenção, porque é onde o indivíduo percebe que nesse mundo caótico, nesse mundo de muito estresse, ele vai precisar se voltar para dentro, vai precisar buscar as próprias referências mesmo, ou buscar uma desaceleração, né? Então, aí você tem um estilo de vida Living Well, que é muito teórico também, né? Porque esse indivíduo mora nas grandes cidades, então ele busca, nas pequenas escolhas de vida dele, ter um estilo de vida living well, mas não que ele necessariamente tenha. Então, é como você falou, uma barrinha de cereal, por exemplo, me tira a culpa de estar me alimentando mal, por exemplo. Perfeito. Né? Quando a gente vê essa necessidade, o ser ele entra para dentro de si, ele passa a se olhar com mais calma, né, a buscar exatamente sentido até nas próprias atitudes dele, mas ele volta o tempo todo para a sociedade, né? Esse contraponto nos chama bastante atenção quando por exemplo, a gente está dentro da saúde e a gente se depara exatamente com pessoas que estão entrando dentro de um mundo que não são o mundo delas, né? Essa falta de conexão, quer dizer, aponta alguma coisa ou você vê alguma coisa nesse contexto de quando a gente tinha saúde exatamente séria, branca, asepsia, e de repente a gente vê que no fundo uma também, busca, né? No fundo também é aquela coisa do indivíduo olhar para dentro de si. Ir cuidar da doença também é olhar para dentro de si. Uma coisa que nos chama a atenção é, no Brasil, a falta de promoção dentro do profissional da saúde ligado ao jovem, que é o ebiatra, né? Que talvez esse indivíduo teria que ter um pouco mais de tempo, mais atenção, olhar, porque a gente já sabe que o adolescente tem todas as suas efervescências e se ele está ligado, seja lá ou seja mais para dentro, ele quer tempo. Ele quer tempo de atenção, ele quer tempo de... Você percebeu alguma coisa nessa linha? Aqui até, por exemplo, na hora que você vê o adolescente, ele está inserido na ideia de expansão, na ideia do Go Global, mas ele, por outro lado, ele também vive um momento muito introspectivo buscando os próprios caminhos, né? Então, assim, essa tendência Living Well, ela faz muito parte do mundo adolescente também, né? Embora a gente ache que sempre tende a
colocá-la como as pessoas mais velhas estão buscando a desacelerar. Na verdade, o adolescente também busca tudo isso, né? E parece que ele não tem muito espaço, porque a gente espera do adolescente uma coisa mais rápida, um estilo de vida mais... É cobrado dele isso. É cobrado dele isso. Mas, ao mesmo tempo, ele também quer, como nós, né? Ele também quer ter, porque o que caracteriza esse Living Well é um estilo de vida confortável. E esse confortável é um confortável amplo, né? Então, o adolescente também sonha com isso. No fundo, o Living Well, no fundo, ele é uma tendência que ele representa bem o aspiracional, o que as pessoas buscam, né? Então, quer dizer, o que está dentro dessa tendência? É viver confortavelmente, é você ter... e esse confortável inclui até ter tecnologia de ponta, né? Mas, assim, que você usa no teu sítio, né? Tecnologia que você usa lá no teu sítio. Ou você tá em paz com o teu corpo, ter tempo, né? Tempo é um dos bens mais caros hoje, né? Isso também pode ser uma tendência quando a gente vê a preocupação hoje do adolescente de efetivamente não conseguir, às vezes, um posicionamento no mercado, olhar para si e se olhar como empreendedor também, quer dizer, não só o adolescente, mas todo mundo, né? As pessoas que aos 40 já são questionadas se servem, né? Aquela fase, se serve ou não, né? Isso também, de uma certa forma, faz com que o mundo comece a ser olhado com o indivíduo, ele sendo empreendedor dele mesmo, para poder sobreviver dentro desse... E isso é uma tendência de fundo também, né? Porque, na verdade, assim, o que se espera hoje? Como a gente não tem mais os caminhos definidos, então se no passado próximo, né, na década de 50, 60, até a década de 70, você tinha uma receita de bolo, né, para ser bem sucedido, então assim, se você estudasse, se você fizesse tudo certinho, você casasse, você tinha uma previsibilidade na vida, né? Hoje, cada vez menos a gente tem isso, né? Então, cada vez menos você tem as profissões, por exemplo, que são profissões tradicionais, não garantem mais que essa pessoa vai ter dinheiro, que vai ter um estilo de vida confortável e tal. Então, mudou também a própria referência das pessoas, as referências mudaram, né, de alguma forma. Então, o que é ser bem-sucedido hoje? Né? Então, isso a gente vê muito refletido no jovem. Então, por exemplo, ser bem-sucedido hoje pode significar você ter aberto mão de trabalhar numa corporação, né? Pode significar você ter uma vida mais simples até, mas que você tenha mais tempo para os seus filhos, né? Então, por exemplo, uma mulher que tem mais tempo para cuidar de criança, cuidar da família, isso às vezes pode ser mais bem-sucedido do que uma executiva, ou um homem que decidiu abrir uma posada não sei aonde, quer dizer, então, essa qualidade de vida, isso também entra como um componente de sucesso, né? Então, na verdade, o que a gente vê é que bem-estar hoje é a aspiração máxima das pessoas e é sinônimo de sucesso. Então, estar bem é um sinônimo de sucesso e isso para o jovem o tempo todo aparece, né? Quando a gente conversava com o jovem nos grupos que a gente fazia desse estudo, a gente via que tem uma vontade muito forte, assim, de ter os bens materiais, mas de estar bem, e aí entra até uma parte que não é nem muito saudável, mas que é o estar bem fisicamente, que é assim, nem que seja a custo de plástica, do que for, eu preciso mostrar bem para o mundo, né? Isso é uma tendência que a gente percebeu também no próprio dossiê MTV, que a gente já passou dentro desse programa, o jovem, o masculino que se apodera das tendências femininas, né? Isso aparece muito forte. Até a gente tem uma tendência que é a Venus Fever, que a gente vai falar no próximo programa, que fala muito disso, assim, né? Do jovem, na verdade, dessa questão física meio que ditar, né? Os comportamentos, as regras, né? E aqui no Living Well aparece muito forte, porque assim, uma coisa é você estar bem e outra coisa é você parecer bem para o outro, né? E parece que hoje a aspiração máxima do indivíduo é parecer bem. Nem que para isso, né, ele precise se matar de trabalhar, porque ele tem que ter um carro legal. Isso faz parte dessa vida confortável, de alguma forma. Então, você tem alguns antagonismos aqui, alguns paradoxos, né? Porque você fala, olha, o que é importante para mim? Importante é ter tempo, importante é eu cozinhar meu próprio alimento, eu comprar um produto orgânico, isso é importante. Ou cuidar da minha saúde e tal. Mas para eu viabilizar esse estilo de vida, que é um estilo de vida idealizado, preciso trabalhar muito, preciso ganhar muito dinheiro, preciso estar inserida no contexto, né? Tem que estar com o globo de alguma forma, né? Bom, nós vamos agora, então. Tem mais alguma coisa que você acha que valeria a pena trazer para esse... Eu acho que o principal aprendizado do Living Well mesmo é que, assim, a gente tem um culto ao bem-estar, né? Mas tem muita coisa que está por trás disso tudo, que também, algumas vezes,
oprime o cidadão, que é justamente ele se obrigar a estar bem, né? Certo. Então, aí, em termos de saúde, que a gente vê que acho que tem um impacto, é assim, aquela necessidade que a pessoa tem de estar sempre feliz, né? De não encarar as perdas, de recorrer a remédios que tragam a felicidade. Isso é uma coisa que está muito ligada ao Living Well. Então, assim, é um culto da felicidade a qualquer preço, certo. né? Então, assim, parece que as pessoas também... A cura pela dor é uma coisa que não é pensada, não está em voga, é o contrário. As pessoas têm que estar felizes o tempo todo, têm que se mostrar felizes o tempo todo. E isso é muito complicado para o indivíduo, né? Então, acho que esse é um dos lados negros, digamos, dessa ideia do bem-estar, né? Que é a ideia vigente, que é a aspiração máxima mesmo. Meus amigos, nós vamos agora ver o Know Your Rights e, mais uma vez, pergunta@conexãomedica.com.br. Manda pra gente seus questionamentos. A gente tem aí mais 2 programas para poder discutir, para poder trazer informação. Know Your Rights. Consumidores complexos e exigentes. Não se fazem mais consumidores passivos como antigamente. O consumidor do novo milênio é atuante, conhecedor, organizado e crítico. A tendência Know Your Rights identifica a expansão do consumo engajado, seletivo e sofisticado. No mundo de hoje, você é o que você consome. Percebemos basicamente 3 perfis de consumidor consciente. Alguns mantêm uma postura excessivamente crítica e cínica em relação às grandes corporações. Para esse perfil radical, a globalização representa a destruição das culturas locais e uma padronização exagerada. Outros têm ideologia semelhante, mas são muito mais flexíveis e maleáveis nas suas opções. Representantes do consumo ético, eles acreditam no poder de escolha do consumidor, realizando um julgamento moral das empresas fabricantes. Finalmente, temos os consumidores mais sofisticados, que enfatizam qualidade e diversidade dos produtos. Com necessidades extremamente específicas, seu universo é o mercado de luxo e o consumo de nicho. Este tipo de consumidor é particularmente exigente e deseja diferenciar-se através de produtos únicos e especiais, não se importando em pagar mais para obter exatamente o que procura. Know Your Rights. Consumidores complexos e exigentes. Raquel, consumidores exigentes. A gente viu aí, né, os críticos, os éticos, né, e os sofisticados. Os críticos a gente chama de chatos, assim. Os muito chatos. Na verdade, no fundo, né, esse consumidor ele é um reflexo de tudo isso que a gente está falando, né? Ele é porque o que acontece? Ele tem acesso a um monte de coisa, né? Ele tem acesso a um monte de informação. A indústria também bombardeia ele com muita opção. A gente tem muito mais opção de compra de produto hoje do que a gente tinha no passado. Então não tem como o consumidor não ficar um expert, né? Então a gente está falando de um consumidor expert. Agora, esse consumidor mais expert, que tem toda essa gama de informação, é um consumidor mais jovem.
Então, ele tende a ser mais Ou jovem. ele influencia também, mas a influência vem dele, né? Vem, muito. E os jovens puxam essa tendência, né? O que a gente vê, por exemplo, por outros estudos, que por exemplo, a gente tem dona de casa no Brasil, e também não é só classe alta. Tá. Né? A dona de casa brasileira, por exemplo, ela tem muito esse perfil de ser consciente, de ter uma economia doméstica muito bem equilibrada, ela é uma gerente do lar, ela tem esse perfil. Mas, assim, se a gente for pensar qual que é o grosso mesmo da tendência, de fato é o jovem, né? Que ele tem uma postura mais até contestadora em relação às empresas, às organizações, né? E aí você tem várias vertentes dessa tendência, né? Então, a própria responsabilidade social é uma vertente, quer dizer, a cobrança que o indivíduo tem em relação à indústria é uma vertente, E aqui né? é uma tendência também, né? Porque já que o mundo está ficando, que as pessoas não estão se preocupando com o mundo, eu tenho que me preocupar agora para mim, né? E também para os próximos que virão. Pois é. Raquel, uma coisa que eu percebi, assim, eu queria que você talvez explicasse um pouco mais para nossa audiência, porque a gente fala assim, a gente tem 3 tipos, e você falou assim, mas a gente também tem gente de uma classe mais favorecida. Né? Como é que é analisado essa classe desfavorecida? Que, na verdade, na minha cabeça, a gente deve ter uma faixa também, aquela que não consome, né? Que é Se totalmente abaixo, pensar, né? O indivíduo abaixo da linha da pobreza. Esse não consome mesmo. Pois é. Como é que isso mostra algum reflexo nessa pesquisa? Traz, assim, esse indivíduo? Eu coloco isso porque a gente sabe que o que a gente enfrenta na saúde hoje, na saúde pública, é fila, descaso. E mais uma coisa, como é que a gente pode, de fato, ser exigentes vendo as tragédias que nós estamos vendo hoje na saúde, inclusive no comportamento de alguns profissionais da saúde, né? Quer dizer, que, de uma certa forma, ao se formarem lá, juraram a lei de Hipócrates, e a gente vê pessoas de fato morrendo pela negligência, pelo descaso, talvez até a falta de humanismo dentro desse processo, né? Com certeza. Tem alguma coisa que permeia essa coisa desse indivíduo abaixo da linha? Como é que ele aparece dentro desse contexto, né? Então, esse estudo de tendência, ele é inteiro feito com... A gente não tem corte por renda, né? Ou então a gente não está falando só com as pessoas de renda mais alta. Mas como a gente está falando de tendência de consumo, então, e parte dele é feito fora do Brasil, outra parte aqui, a gente está falando com pessoas que têm mais acesso à cultura, acesso a bens de consumo mesmo. Então, a gente fala com a ponta da pirâmide, se a gente for pensar, né? Mas a gente sabe e a gente percebe por outros estudos, que muito dessas tendências já estão fazendo o que a gente chama de cascata, né? Já começam a chegar nessas bases das pirâmides. E esse é um exemplo, né? Eu acho por quê? Porque mesmo que as pessoas tenham menos acesso, ou tenham menos, se sintam menos aptas a questionarem, né, algum procedimento, ou questionarem a indústria, alguma coisa assim, por se sentirem menores ou inferiorizadas em função de dinheiro, o que for, elas têm mais acesso hoje à informação do que tinham no passado. Então, elas estão, mesmo as classes mais baixas, estão mais reivindicadoras de alguma forma, né? Elas estão mais antenadas e mais conscientes dos próprios direitos, né? Então, na verdade, o que a gente sente é que não é a mesma coisa com, por exemplo, um consumidor que questiona uma marca, uma multinacional americana, sei lá, que tem um procedimento não muito ético. É diferente da consumidora brasileira, de baixa renda, no interior de um estado, um estado distante do centro de São Paulo, né? É diferente o tipo de referência que ele tem, até de questionamento que faz. Mas a base é a mesma. A base é, olha, eu sei como vocês estão trabalhando, eu tenho acesso à informação, eu tenho como me conectar, né? Então, prova disso, a própria inclusão digital está trazendo tudo isso. Então, eles têm canais de acesso, por exemplo, ao governo mesmo, ou às entidades, ou você tem entidades que protegem, né? E isso faz com que eles acabem, de alguma forma, entrando também. Claro que menos do que as classes mais abastadas, né? Acho que a gente também tem depois dos anos 90, quer dizer, com o crescimento, ou pelo menos com a consolidação do terceiro setor, né? As organizações não governamentais, enfim, as é um canal de representação. É um canal de representação que é uma possibilidade também dessas classes poderem ter acesso à informação, né? Quando a gente fala, mais uma vez, dessa coisa da exigência pela saúde, mostra alguma coisa nesse processo, na tendência, esse processo de olhar a saúde?
Sim, como dentro de um painel maior, né? Certo. Então, por exemplo, se a gente for pensar na questão da alimentação, né? Então, dentro dessa tendência, a gente tem, por exemplo, um questionamento sobre o tipo de alimentação fast food. A gente teve um filme, por exemplo, que falava sobre isso, né? Que é o Super Size Me, um filme americano que falava, olha, a gente está sendo bombardeado, a obesidade é um problema de saúde pública, né? E é decorrência de alimentação. Então, assim, né? O que a gente sente é que a saúde, ela acaba entrando como uma das indústrias, né, se eu for pensar, né, não como indústria em si, mas como um dos vetores, na verdade, onde essa tendência aparece forte, sim. Tá certo. Né? Bom, meus amigos, a gente está agora chegando no final da nossa primeira parte do Observatório de Tendências, o Novo Consumidor, que faz parte da visão do jovem sobre o atendimento hospitalar ideal, que é esse programa que a gente está levando para vocês muita informação. Raquel, eu queria que você desse uma fechada nesses três temas, né? Para a gente se preparar para o próximo. Legal. O que eu acho assim, que é mais importante a gente ter em mente, com base nessas três tendências de consumo, né? Primeiro que a gente fala que são tendências de consumo, mas na verdade são tendências que permeiam a nossa vida, né? E outra coisa que a gente como pesquisador aprende também é que não são muito nem eles e nós, né? Somos todos nós, todos estamos sendo bombardeados pelas essas mesmas referências. Então, ao mesmo tempo que a gente vê tendências que são antagônicas e contrárias, né, como a Go Global e a Living Well, quer dizer, então você querer estar no mundo exposto, mas ao mesmo tempo você buscar tua vida confortável, o que a gente sente é que o indivíduo ele tende a transitar em relação a essas tendências e ele tende a buscar um estilo de vida que seja ideal dentro disso tudo, quer dizer, conviver com tudo isso, né? E o Know Your Rights é bem um exemplo disso. Ele se coloca hoje como ele se coloca como cidadão? Muitas vezes como o ser consumidor é quase que ser cidadão, né? E isso até em áreas que não seriam de consumo, digamos, né? Então, na verdade, ele transita por essas tendências e, de alguma forma, ele tenta trazer essa tendência para a vida dele, compactuar e viver de uma forma legal com tudo isso, né? Muito obrigado, Raquel. Meus amigos, nós estamos encerrando essa primeira parte. Esse programa vale como certificado de participação pela Associação Vive e Deixe Viver. O código é o 1708. E, mais uma vez, dúvidas, questionamentos, informação, a gente está aberto aqui, o canal é seu, tá? pergunta@conexãomedica.com.br e nos vemos no próximo programa. Muito obrigado.